Agora eu vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem, de uma maneira que eu faço na minha esmaltação, quando eu estou inspirada, tá? Não é sempre que eu faço, mas eu gosto muito dessa maneira de dar uma cara diferente aos esmaltes que eu estou trabalhando. Vocês sabem que eu adoro trabalhar com óxidos, né? Então, eu estou sempre procurando fazer uma coisa diferente com óxidos para que não fique só branco, só areia, só uma cor, digamos, chapada, que eu chamo, que é uma cor que não tem efeito nenhum e simplesmente a cor, né? Então, assim, ó, eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, tá? Isso aqui é uma barquete, acho que é barquete o nome, de sushi, que o que eu fiz? Isso aqui eu dei um banho de esmalte branco, né, que é uma formulação minha, e por cima eu pulverizei um óxido, que é o carbonato de cobre, que dá esse verdinho, e vai depender muito da intensidade que vocês estão pulverizando isso para dar um efeito. E aqui eu fiz com pincel, joguei um óxido de manganês em cima de tudo pronto já. Então, assim, ó, são efeitos que a gente consegue, né, para dar uma diferenciação assim na esmaltação. Esse aqui é um caso. Depois eu tenho esse, que é um branco mate, né? E eu pulverizei um óxido de cobalto, né? Que fica bem interessante também, bem legal. E vocês podem ver que não fica parelhinho, por quê? Porque a gente não tem muito controle na hora de pulverizar com a bombinha, né? Os óxidos. E vai depender muito lá no forno também como é que ele vai se comportar. Mas são efeitos bem legais e eu vou demonstrar isso para vocês agora, né? E aqui eu tenho outro exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Ó, que é uma luminariazinha de vela, que eu passei um esmalte azul, né? E pulverizei uma mistura de manganês com feldspato e outras coisas. Eu chamo de mescla, né? E óxido de titânio, se eu não me engano. Teria que ver a receita, não sei decorar assim a receita, tá? Então, ele dá um efeito mais metalizado, né? E aí eu pulverizei só na parte de cima e não pulverizei na parte de baixo. Essa peça foi toda pulverizada, não foi feita com banho, né? Então, vocês podem ver que aqui a gente já tem um degradêzinho, né, de cores, né? Aqui tem menos, aqui tá mais concentrado, né? Então, são efeitos diferentes no mesmo esmalte que a gente está acostumado a usar aqui no ateliê, né? O que eu vou fazer hoje para vocês? Eu tenho essa caneca, eu vou pulverizar com essa bombinha o carbonato de cobre, depois eu vou pulverizar o óxido de ferro em cima e depois eu ainda vou trabalhar em cima disso. É uma técnica bem gostosa de fazer, claro que, né, a gente não tem muito controle do que a gente está tirando, certo? Então eu vou demonstrar aqui para vocês, vou ver se eu consigo aqui. Ó, isso aqui é uma canequinha que eu fiz ela com barbotina, coloquei a alça, queimei o biscoito, dei um banho de branco e agora eu vou pulverizar o carbonato de cobre, tá? O carbonato de cobre, gente, ele decanta com muita facilidade, então a gente tem que estar sempre movimentando ele para ele ficar parelho, ó. E vou botar mais em cima, menos embaixo. Isso é uma maneira, ó, de vocês ter uns degradês muito legais, tá? A gente não consegue dar um degradê muito bom com pincel, né? Mas sempre que vocês usarem o recurso da pulverização,
Isso eu tô falando tanto pro óxido quanto pro esmalte. Vocês vão poder chegar em degradês bem legais, tá? Ó. Outra coisa muito importante, mas é muito importante. Depois que a gente pulveriza, a gente não pode tocar na peça, porque ela mancha, tá? Fica a marca do dedo e aí estraga o trabalho, né? Estraga o trabalho. A gente não consegue recuperar, assim, às vezes, tu dando mais uma pulverizada, dá uma amenizada, mas ele não chega ao ponto de ficar bom, assim, né? Então, ó, deixa eu pulverizar aqui para vocês. Eu gosto muito dessas maquininhas que a gente compra em casas de confeitaria. Vocês viram que eu tô botando menos aqui embaixo e mais lá em cima, né? Vocês estão usando óxido puro, digamos, nesse caso, o carbonato de cobre, não é um óxido, é um carbonato. Então, assim, ó, se botar demais o carbonato de cobre, ele metaliza, né? Ele vai pro preto. Então, a gente tem que ter uma medida aí. Isso a gente pega fazendo, tá, gente? A gente não tem uma receita, tem que pulverizar tanto. Não tem. Vai fazendo. Eu gosto de que ele fique, nesse caso aqui, dessa bandeja aqui, ó, tá bem suave, bem suave, né? Eu agora quero ir um pouquinho mais concentrado. Ó, pulverizei aqui o óxido desculpa, de novo, o carbonato de cobre. E agora eu vou pulverizar com óxido de ferro vermelho, tá? Ó. Gente, aqui, ó, não pode ser muito fraquinho, mas também não muito escuro, senão vocês matam o carbonato aqui, né? Então, o ferro ali é bem importante também, ó. Tô botando mais na borda. Vai pegar um pouquinho lá dentro da caneca, que vocês estão vendo. Ó, acho que assim já tá interessante, ó. Não muito. Mais aqui. E digamos que eu não quero fazer mais nada nesta caneca. Vai para o forno, assim como ela tá, e vocês vão ter uma mistura dos dois óxidos em cima de um branco com brilho que fica muito lindo. Mas eu ainda vou trabalhar aqui em cima, tá? Então, lembrem que eu falei para vocês que a gente não pode botar o dedinho, tá? Então, é uma técnica meio chatinha de fazer, porque a gente não pode ficar manuseando ela, né? Então, agora eu vou pegar uma ponta seca, né? E vou fazer uns desenhos. Isso o que vai ter? Eu vou ter o carbonato, vou ter o óxido de cobre e o meu desenho vai estar mais no branco. Dá um contraste muito lindo e fica muito legal isso, tá? Eu não sou boa de desenho, né, gente? Você sabe. Eu não posso pegar essa caneca. O que eu poderia fazer com ela? Pegar por dentro, tá? Mas eu vou estragar aqui o que tem aqui dentro. Vou estragar, vou manchar, não vai ficar salpicadinho. Mas também eu posso fazer isso e depois passar o dedo e deixar em outro tom aqui dentro, tá? Eu vou tentar desenhar sem mexer nela, tá? Então, assim, ó, essas ferramentinhas são coisas de dentista, né? Que eu aponto elas que nem lápis e deixo na espessura que eu quero. Vocês poderiam fazer isso com um palitinho de churrasquinho, vocês poderiam fazer isso com qualquer ponta seca. Eu só não gosto de fazer ela muito fininha, tá? Porque na hora da queima isso pode se perder o desenho se ficar muito junto, tá?
Então, olha só. Ó, vou pegar, vou retirar. Vocês viram que eu não cheguei na argila, né? Eu tô só desenhando, tirando os óxidos. Ah, e vocês vão me perguntar, eu posso chegar na argila? Pode, sem problema nenhum. Isso aqui fica muito legal, gente. O problema disso é isso que eu falei, vocês não vão poder mexer na caneca para fazer os desenhos. Vou fazer toda a volta nas bolas. E depois ainda dá para trabalhar por dentro. Bem suave eu tô passando essa ponta seca aqui, tá? Ó, só assim já fica lindo, gente. Tem que ir tirando. Na verdade, ele sai com muita facilidade. Vocês não precisam se preocupar muito com limpar, porque quando a gente passa a ponta seca, o óxido está sobreposto ao esmalte pulverizado. Então, é muito sutil ali, é muito delicado. E se eu apertar muito a ferramenta, eu vou tirar o esmalte branco também. Então, assim, não pode tirar o esmalte. Não é que não possa. Neste caso, nós não vamos tirar o esmalte branco, tá? Ó, e aí tu pode brincar aqui por dentro ainda, fazer horrores de coisa. E é um trabalho bem solto, né, gente? Não... Tá se mexendo da caneca, gente. Eu vou repetir algum desenho aqui. Ó, mais ou menos isso, dá para desenhar na alça, dá para fazer muito mais coisas aqui. Só demonstrar para vocês como é que fica antes de ir pro forno. E para botar no forno, a gente põe a mãozinha lá dentro, bota um negocinho embaixo, bota no forno.
tá? Porque é bem complicado de se botar o dedo aqui estraga tudo, tá? Logo em seguida a gente já mostra o resultado disso para vocês. Espero que vocês tenham gostado.